separei aqui alguns dos pontos mais importantes do discurso do presidente Lula, que é o segundo hoje. No primeiro discurso, ele confirmou que vai sair para a disputa de quarto mandato em 2026, então ele será o candidato da esquerda, do PT, e no caso dele, a reeleição lá em 2026. E ele também criticou o governo americano, criticou o Donald Trump, mas de forma muito diplomática. Não mencionou o Donald Trump, mas mencionou os discursos de Donald Trump sobre o fortalecimento de unilateralismo. E para Lula, ali à frente, ao lado, inclusive, do presidente ali da Indonésia, o Prabowo, ele falou que é fundamental que o mundo inteiro esteja focado no multilateralismo contra o protecionismo e que os países conversem. E que, principalmente, o que ele reforçou agora nesse segundo discurso para empresários da Indonésia e também para o governo da Indonésia é que é fundamental e também se colocando como o Brasil, esse país que quer negociar, quer melhorar o comércio com outros países para além dos Estados Unidos. Mais uma vez, ele não fala exatamente dos Estados Unidos, mas a gente sabe que são recados que ele está enviando diretamente para o Donald Trump. Então, depois do tarifaço do Trump com o mundo todo e de tarifas muito grandes para o Brasil e para países dos BRICS, Rússia, Índia, ele reforça que o Brasil está muito disposto a negociar com outros países, inclusive a Indonésia. Então, ele fala que é impressionante como o Brasil e a Indonésia serem dois países com populações grandes, com comércios importantes, ainda não serem grandes parceiros comerciais, que isso precisa melhorar, que a reunião dos BRICS é fundamental para que países como a Indonésia participem exatamente dessas relações comerciais. Ele também fala que o intercâmbio bilateral permanece aquém do potencial dos países, que o mercado global de biocombustíveis precisa melhorar e que Brasil e Indonésia são fundamentais para isso. Ele diz, que o biocombustível de etanol precisa ser o foco de todas essas discussões. Relembra que em 20 dias a COP30 começa no Brasil, que vai ser uma COP muito importante, justamente porque o Brasil vai se colocar ali focado em quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis. Essa é uma meta que para o presidente Lula é extremamente alcançável, inclusive se Brasil e Indonésia estiverem juntos nessa. E ele diz que é possível quadruplicar o uso desses combustíveis sustentáveis sem derrubar uma única árvore. Isso tudo nas palavras do presidente Lula. Não tem como cuidar da natureza sem cuidar das pessoas. Ele diz também, faz um aceno à Indonésia, agradece à Indonésia pelo grande investimento da Indonésia ao Fundo Tropical, que é um fundo que o Brasil entra com um investimento inicial de $1 bilhão e que parte desse lucro do financiamento vai para países que mantêm as florestas em pé. Ressalta mais uma vez nessa hora, elogiando que a Indonésia é um desses países, assim como o Brasil também é. E ele diz que se o fundo funcionar, ninguém precisará pedir esmola mais. Ou seja, ele quer dizer com isso, tudo palavras do presidente, que se esse fundo brasileiro, que se chama Fundo Tropical, que vai ser lançado na COP30, funcionar, tiver a reunião de investimentos de diversos países, como a Indonésia já fez, países pequenos, médios e até grandes não vão precisar pedir esmola, como ele diz, usa essa expressão, implorar por dinheiro para cuidar do meio ambiente, que o Brasil cuidando do seu meio ambiente, está cuidando do meio ambiente do mundo todo, principalmente falando aí da floresta amazônica, que vai ser palco da COP30. Então é um resumão da fala do presidente Lula, que discursou aí por 30 minutos, agora lá na Indonésia. Daqui a pouquinho ele parte para a Malásia e aí ele tem mais um restante de agendas. Por enquanto, ele tem uma agenda já bilateral, aquela agenda de presidente com presidente de dois países, com a Índia. Ele tem um ótimo relacionamento, com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. Vai conversar de novo com ele, então, lá na Malásia. E, claro, a maior expectativa é que o presidente Lula consiga a agenda com o presidente Donald Trump. Lembrando que nesses dois discursos que o presidente Lula fez hoje, ele já mandou recados diretamente ao presidente Trump, não falando do Trump, mas dizendo que é muito importante que os países se juntem
entendam que o multilateralismo é importante, que cada característica grande, econômica e comercial de cada país é importante para o mundo todo e que o unilateralismo e o protecionismo não estão com nada. Esses são os recados que o presidente Lula deu para o mundo todo, mas principalmente para o presidente Trump.